Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de Power BI. Então, anteriormente, a gente estava falando sobre qual era a diferença entre as tabelas que a gente utilizava no Excel, o que é uma tabela fato, o que é uma tabela de dimensão e para que elas servem, né? E aí a gente tinha comentado que a gente ia ter que fazer uma relação entre essas tabelas. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essas relações, tá? Então, compartilhando minha tela. Então, beleza. Vamos lá. Como eu tinha dito para vocês, é importante a gente fazer uma relação entre a nossa tabela fato e as nossas tabelas de dimensão, tá? Então, primeiramente, a gente precisa conectar aqui a nossa tabela fato com a informação de data com a nossa tabela calendário com a informação de data, tá? Para que elas conversem entre si, porque da forma como elas estão aqui agora, elas não conversam entre si. A gente simplesmente tem uma data, uma tabela aqui de dia em calendário que é completamente descorrelacionada com a nossa tabela fato. O mesmo acontece para a nossa tabela fato aqui em cidade, com a nossa DIN regional, que traz informação de cidade, mas elas não conversam entre si. E, por fim, a mesma coisa acontece quando a gente fala de produto e nome produto na nossa DIN produto, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, antes de começar a fazer essas relações, quais são as cardinalidades de relação que a gente tem, tá? Então, primeiramente, a gente vai olhar aqui o conceito de cardinalidade. Então, a gente pode ter uma relação que ela é feita de um para muitos, a gente pode ter uma relação que é feita de muitos para um, e vale se ressaltar que ambas essas aqui elas são iguais. O que muda é a direção que a gente está fazendo a nossa relação. Então eu posso fazer, lembrando aqui que sempre que tiver um umzinho representa um e muitos é representado pelo asterisco. Então eu vou fazer aqui no um para muitos, eu vou fazer uma conexão de um para muitos, tá? E é o contrário que acontece quando a gente faz de muitos para um, tá? A gente pode ter também uma relação de um para um ou uma relação de muitos para muitos. Vale se ressaltar que quando a gente está falando de tabelas de dimensão e tabelas calendário, a gente, na maioria das vezes, vai utilizar as relações de um para muitos, quando a gente fala de um para dimensão e muitos para a nossa tabela fato, tá? Porque ela gera uma relação que vai conseguir ser ativa e vai conseguir filtrar a nossa tabela fato, que é o que a gente precisa fazer quando a gente conecta duas tabelas, tá? Então, vamos mostrar para vocês aqui como isso funciona. Então, só para deixar bem claro aqui, como essas relações não estão criadas ainda, vamos supor que eu queira saber aqui quanto foi vendido de cada um dos produtos em cada estado. Se eu olho isso aqui antes de fazer a nossa relação, eu consigo ver que os números que tem em todos os estados é igual ao que a gente tem no total. O que isso aqui me mostra? Que ele está mostrando o valor que a gente tem total de quantidade de produtos vendidos na nossa tabela fato, sem filtro algum, tá bom? E aí agora a gente vai criar essa relação e a gente vai começar a olhar isso mais a fundo. E eu vou explicar para vocês aqui como que funciona essa cardinalidade de um para muitos e por que que eu tenho um e por que que eu tenho muitos. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre região aqui. Para começar, se eu der uma olhada aqui, eu já vejo que existem diversas repetições de Rio de Janeiro. Então, quer dizer que eu tenho muitos valores de Rio de Janeiro, tá? Falando de uma mesma tabela. E quando eu entro na minha DIN regional, eu vejo que eu só tenho um Rio de Janeiro. Então vai ser uma conexão de um para muitos RJ, perdoa aqui pelo RJ, mas para muitos RJ que eu tenho na minha tabela fato, beleza? E por isso que é uma relação de um para muitos. Então, novamente, a gente só tem um Rio de Janeiro para muitos Rio de Janeiros
aqui na nossa tabela fato, tá? Então, eu vou criar uma relação de 1 para muitos. Tá, Thiago, você explicou o que que é 1, o que que é muitos. Agora explica para a gente como é que eu faço essas relações. Então, você tem duas formas de fazer essas relações aqui na nossa página de exibição do modelo. E vale ressaltar que a gente tem 3 páginas, né? A gente tem uma de exibição do relatório, que é onde a gente monta as visualizações. Uma de exibição da tabela, que é onde a gente consegue ver quais são as nossas tabelas. Uma exibição do modelo, que é onde a gente faz as relações e ele mostra quais relações estão existindo. E por último, a consulta DAX, que é a última coisa que a gente vai olhar dentro do Power BI, tá? Tá um pouco mais avançado. Então, falando sobre as conexões que a gente pode fazer, eu posso vir aqui, clicar em gerenciar relações, beleza? E aí eu vou criar um novo relacionamento. Então, a gente está querendo fazer uma relação da nossa DIN regional para a nossa Fato Sales. E o que que liga essas duas tabelas? A nossa coluna cidade, beleza? E você pode ver aqui que essa relação ela já foi identificada automaticamente pelo Power BI. Então ele seleciona, mas eu posso, por um acaso, selecionar produto aqui. Essa relação não faria sentido algum, mas eu que faço essas seleções aqui de quais tabelas eu quero correlacionar. Então, eu tenho uma relação que pode ser de muitos para um para um para muitos e muitos para muitos. E nesse caso aqui, é um para muitos, como a gente já tinha visto anteriormente. E a gente vai colocar isso em sentido único, porque eu só quero que a minha tabela DIN regional filtre a minha tabela fato. Eu não preciso que a minha tabela fato filtre a minha DIN regional, porque a minha DIN regional é simplesmente uma tabela categórica do que eu tenho na minha tabela fato. Então, eu preciso fazer uma relação que vá na direção da tabela DIN regional para a tabela fato. Então, eu vou clicar aqui em salvar. E aí eu vejo que ele já surgiu aqui com essa relação criada, que ela está ativa e que ela vai de 1 para muitos aqui, beleza? E o muitos é a minha tabela fato e a minha 1 é a minha tabela cidade, tá bom? Minha tabela DIN regional. E se eu olhar aqui, essa conexão ela já foi gerada. E novamente, eu tenho uma ocorrência na minha DIN regional, lembre-se do Rio de Janeiro, para muitas ocorrências do Rio de Janeiro na minha fato, beleza? E aqui eu tenho também uma setinha que mostra a direção dessa cardinalidade, a direção dessa região, como eu falei, vai sempre vir da minha DIN regional para minha fato sales, para minha fato, no caso. Então, beleza. A gente viu que quando a gente tinha criado aquela relação na nossa exibição de relatório, ela não tinha filtrado nada. Vamos ver se essa relação agora já criada, ela resultou lá na nossa exibição? E agora a gente consegue ver aqui que a gente tem valores diferentes para cada uma das nossas regiões, tá vendo? Isso aqui é super legal. E eu consigo filtrar e eu vejo que somente o total ficou com aquele total e não todos os valores. E aí eu quero ver, tá, eu estou olhando no estado, mas eu quero ver no Brasil, quanto foi vendido? No Brasil foi vendido tudo. Ou eu quero ver na região. Eu vejo que 300 mil foi vendido em Sudeste e 202 mil foi vendido em Sul. Beleza? Então, essa conexão aqui está certa. Podemos passar para a próxima. Então, vamos supor que eu queira ver aqui as informações de um produto. Eu quero ver quantos produtos da classe 1 foram vendidos. E aí, novamente, eu não tenho filtragem nenhum porque não existe essa relação. Vamos ver qual é a relação que a gente vai criar e como eu tinha dito para vocês, sempre da DIN calendário, da DIN para nossa fato, na grande maioria das vezes vai ser uma relação de 1 para muitos. Vamos ver se isso aqui acontece aqui no nosso caso. Quando eu entro aqui na DIN produto, eu consigo ver que existe só um produto A, só um produto B, só um produto C e só um produto D, tá? Então eu tenho uma ocorrência. Vamos olhar na nossa fato. Eu já consigo ver de cara aqui
que eu tenho dois produtos A aqui, diversos produtos A, na realidade, né? Então, eu tenho uma relação que ela vem de 1, tá? Para muitos na nossa tabela fato. Então, isso quer dizer que a gente está gerando, sim, uma relação correta quando a gente está falando de dimensão e fato. E aí, um outro jeito de a gente criar essa relação, eu tinha mostrado para vocês que a gente podia criar a relação aqui pelo gerenciar relações, mas eu posso criar aqui também, ó. A nossa chave entre essas duas tabelas é a produto e o nome do produto. Então, eu venho aqui, ó, na direção de DIM para fato e simplesmente sobreponho essas duas informações. E ele vai entender que eu estou querendo criar essa relação com base no nome do produto, produto de 1 para muitos e sentido único que vem da dimensão para a nossa tabela fato. Beleza? Então, clico aqui em salvar, está ativado esse relacionamento. Novamente, ele criou essa relação de 1 para muitos no sentido da DIM produto para fato save, está representado aqui. Beleza? Se eu passar o dedo aqui em cima, eu vejo que a relação está criada na produto e na nome produto, tá? E aí vamos ver se isso aqui deu certo? Vem aqui na exibição de relatório e vejo que agora foi filtrado, tá vendo? Agora eu vejo que cada uma das classes teve uma quantidade vendida. Então eu consegui realizar essa operação aqui de relação. E por último, a gente precisa criar a nossa conexão com a DIM calendário. Então vamos supor que eu queira saber quantos produtos foram vendidos em cada um dos meses. Beleza? Eu vejo que está tudo repetido aqui. Então eu tenho o total e o que tem em cada um dos meses igual. Então quer dizer que eu não tenho nenhuma filtragem acontecendo. Eu não tenho nenhuma relação acontecendo entre essas duas tabelas. E eu quero criá-la. Então eu venho aqui e vamos ver como é que ela acontece. Ó, se eu ordenar aqui em ordem crescente, eu vou ver que só existe um dia 1º de janeiro de 2020, um dia 2 de janeiro de 2020, um dia 3 de janeiro de 2020. Então, eu tenho uma conexão com um aqui, com uma única ocorrência de cada data. Se eu vier na minha fato e ordenar aqui, da mesma forma como eu fiz, ordenar em ordem crescente, eu já começo a ver de cara aqui, ó, que eu tenho duas ocorrências do dia 1º de janeiro de 2020, que eu tenho inúmeras ocorrências do dia 2 de janeiro de 2020, tá? Então, eu tenho uma conexão de 1 aqui na nossa DIM calendário, tá? Para muitos aqui na nossa tabela fato. Então, vamos lá criar essa relação. Eu venho aqui, sei que nossa relação é feita entre a data e a data. Eu sei que a direção que eu tenho que fazer é da minha DIM calendário para minha fato sales. E eu venho aqui, arrasto a data para cima da data. Ela vai mostrar que eu estou utilizando essas colunas como base, no sentido único, e numa cardinalidade de 1 para muitos, eu ativo esse relacionamento para que ele exista. Então, clico aqui em salvar, e a gente novamente criou uma relação. Então, a gente criou de 1 na tabela de calendário para muitos na nossa tabela fato, com a direção da DIM calendário para tabela fato, beleza? Vamos ver se deu certo essa relação aqui na nossa exibição de relatório. Eu venho aqui e consigo ver que sim, deu certo. Agora eu consigo, filtrei dezembro, teve 44.579 vendas. E no total eu tive os 504 mil. Então isso aqui está dando certo. Tiago, mas e se eu quiser fazer uma relação de mês com a classe, com o estado tal? Eu consigo fazer. Eu venho aqui e vejo que em dezembro, na classe 1, no RJ, foram vendidos 5.780 exemplares, que totalizam no total aqui, se eu somar tudo, os 504.286 que eu tenho dentro da minha tabela fato. Então, todas as relações que eu criei foram feitas, foram bem executadas,
e estão surtindo efeito dentro da nossa visualização. Então, tudo que a gente criou aqui foi executado da melhor maneira possível. E para o que eu tinha para trazer para essa aula para vocês, eu acredito que o conteúdo já foi bem explanado, que era criar essas relações, explicar para vocês o que seriam essas cardinalidades de um para muito, de muitos para muitos, de um para um. Qual é o sentido dessa cardinalidade que a gente está criando, dessa relação que a gente está criando, que sempre vai de dimensão para fato, beleza? E aí, mais para frente, a gente vai começar a trabalhar um pouco mais com essa exibição de relatórios, com a nossa tabela para criar colunas, e isso a gente vai evoluindo conforme o curso for acontecendo. Eu estou pegando a brecha que a gente ia falar de tabela de dimensão e fato para criar essas relações. Mas o Lucas ele vai dar um contexto para vocês de como criar essas tabelas de dimensão, como criar essas tabelas fato, e a gente vai conseguindo cumprir todo esse conteúdo programático que a gente tem para vocês, tá? Novamente, vocês que chegaram até o final do vídeo, por favor, deixem um like aí se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, se puderem assinar clicar no sininho aí para ativar as notificações, seria muito bom. E novamente, deixem os comentários aí para gente, falando o que vocês tiveram de dúvida, o que vocês gostaram, para a gente conseguir cada vez mais fazer um conteúdo personalizado para vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui e nos vemos em breve. Tchau, tchau.